começar esse vídeo, aquele meu pedido de sempre. Não deixe de se inscrever se você não for inscrito, não deixe de dar um gostei, porque isso ajuda muito o nosso canal. Vá para os comentários e comente o que você achou desse vídeo, se você gostou ou não, ou se quiser dar outras dicas de outros livros. E compartilhe, porque cada vez que você compartilha, aumenta a rede de conhecidos, mais pessoas vêm para o canal e a gente pode discutir mais a literatura. Olá, sejam todos muito bem-vindos, você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo eu trouxe um livro de ficção científica de um escritor que desde a década de 70 virou cult. Até então ele era praticamente desconhecido, mas depois que na década de 80, na verdade, lançaram o filme Blade Runner, o Caçador de Android, baseado num livro dele, pronto, todo mundo passou a conhecer esse escritor, que é o Philip K. Dick, e o livro Realidades Adaptadas. Esse livro foi editado pela Aleph, aqui no Brasil, e ele conta com 7 contos, que foram todos adaptados pelo cinema, como eu falei. O primeiro é Lembramos para Você o Preço do Atacado, que nas telonas recebeu o nome de O Vingador do Futuro. O segundo é Segunda Variedade, o nome do conto, que recebeu o título no cinema de Screamers, Assassinos Cibernéticos. O terceiro conto tem o nome de Impostor e foi o mesmo nome que foi para o filme. Relatório Minoritário recebeu também o mesmo nome. O Pagamento Idem. O Homem Dourado recebeu o nome de Vidente. O Homem Dourado, foi estrelado pelo Nicolas Cage. E Equipe de Ajuste, que é o nome do último conto, recebeu o título no cinema de Os Agentes do Destino. De todos esses 7 contos, o que eu considerei melhor adaptado, porque eu vi todos esses filmes, foi O Vingador do Futuro e Minority Report, que é a nova lei, né? São que está mais próximo e mais a ver com o enredo que o autor criou. O Homem Dourado, que recebeu o título de Vidente, com o que o Philip K. Dick escreveu. A única coisa do personagem que ficou foi o fato do personagem se deslocar rapidamente. O restante, eles colocam o personagem como sendo um mágico para uns, mas que na verdade tem esse poder. E aí entra o FBI, que vai pedir para ele descobrir uma determinada conspiração. Não tem isso no conto. O conto fala mais sobre a questão dos mutantes do que propriamente uma pessoa que vive fazendo mágica. Enfim, foi totalmente distorcido, e o Nicolas Cage, como tem pegado recentemente filmes não muito bons, também não está muito bem nesse filme. Talvez porque o roteiro tenha sido tão distorcido que o próprio ator não conseguiu criar o verdadeiro personagem como era no conto, e nem conseguiu criar o personagem como era no roteiro. Eu vou falar aqui para vocês de forma bem resumida o que tem cada conto. No Lembramos para Você o Preço do Atacado, que é o Vingador do Futuro, é a história de um homem que resolve ir em uma determinada agência de turismo, vamos botar aí entre aspas, que faz com que você tenha a sensação, ao receber determinada droga na mente, de que você está em outro planeta. E ele vai justamente para esse planeta, mas tudo isso no nível do sonho, no nível da ilusão. Só que as coisas não acontecem como ele estava esperando, e sonho e realidade começam a se confundir, e vai ser o leitor que vai decidir ao final se aquilo que ele vivenciou, né, aqui no conto foi um sonho ou uma realidade. A segunda variedade, que são os Screams, é quando a Terra já está totalmente destruída depois da Terceira Guerra Mundial, e aí são lançados verdadeiras máquinas, como se fossem assim pequenas serras, que elas têm uma inteligência, e quando o inimigo a usa, que é justamente
outras máquinas que acabam vencendo a guerra contra os homens, elas assassinam o ser humano. O impostor é a história de um homem que descobre um outro que é igualzinho a ele. Mas ele acaba ficando na dúvida se na verdade o impostor é ele ou é o outro. E o conto vai ser todo o questionamento e a ação que envolve o fato dele ser ele ou não. O relatório minoritário se passa também no futuro e existem precogs. O que são os precogs? São pessoas que conseguem ver no futuro. E essa sociedade utiliza os precogs para saber quem será um potencial assassino. Então, antes que essa pessoa cometa o assassinato que ela está pensando em fazer, planejando em fazer, ou mesmo que ela faça sem querer, ou seja um ato impensado, os precogs vão ver que isso aconteceu, dão o nome da pessoa, o endereço, e aí a pessoa é presa antes que isso aconteça. Com essa forma de segurança, o nível de violência caiu a zero nessa sociedade. Mas vai acontecer um fato que vai modificar toda essa situação. O pagamento é a história de um homem que trabalha para uma determinada empresa durante 2 anos, só que tem que quando ele sai, ele não recebe dinheiro algum. Pelo contrário, ele recebe uma sacola com 6 objetos que ele não sabe o que vai fazer. Só que apagaram também esses 2 anos que ele ficou trabalhando, porque o projeto é secreto. Mas com o passar do conto, ele vai entendendo que ele previu que tudo isso fosse acontecer e aí aqueles objetos vão ajudar ele a desvendar um determinado segredo e receber o que lhe é devido pelo trabalho que ele fez a essa empresa. O Homem Dourado, como eu já comentei, é a história de um mutante que ele é dourado e tem a aparência de um anjo, mas que não é aceito pela a sociedade, pois os poderosos temem que ele seja o arauto de uma nova raça que extermine o ser humano. E Equipe de Ajuste foi o último conto que eu li, é justamente a história de uma equipe transcendental que ajusta o nosso destino sem que a gente saiba. Assim, o conto é muito louco, totalmente diferente dos 6 contos anteriores, né? É difícil até de explicar sem dar spoiler, eu não vou mais falar. Só entendam isso, uma equipe responsável por ajustar o nosso destino. Só que acontece um determinado evento que vai mudar e estremecer esse ajuste. Bom, o livro é recomendado? É recomendadíssimo, não porque é o Philip K. Dick, mas porque ele cria do que a gente conhece como ficção científica. Não que os outros que o antecederam ou que vieram depois dele não saibam escrever contos ou histórias de ficção, mas a história dele é diferenciada muito mais pela ideia do que propriamente a escrita. A escrita do K. Dick é uma escrita mais bruta, ela não é refinada, não é conclusiva, ela não é burilada, mas ela passa tanta informação e ela é tão criativa que esse fato é perdoado. Então, um abraço e até o próximo vídeo.